O vestiário colorado obviamente celebrou muito a vitória no Clássico Grenal de número 4-4-3. E o técnico Roger Machado falou sobre a vitória que teve e a consolidação como o técnico colorado caindo nas graças do torcedor. Ele, de alguma forma, respondeu às provocações que recebeu ao longo da semana. Em especial, a da declaração do vice de futebol gremista Antônio Brum, que falou sobre a sua história no Grêmio e que ele teria sido apenas um coadjuvante. Roger explicou as trocas e relatou um bastidor interessantíssimo. Uma atitude tomada por D'Alessandro, diretor técnico do Internacional, que incendiou os jogadores antes do confronto deste sábado. A gente repercute as falas do herói do clássico, Rafael Santos Borré, de Sérgio Rocher, que também foi fundamental, e de Rômulo, que entrou na vaga de Fernando e fez um excelente clássico no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 19 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? A gente começa falando, obviamente, sobre a vitória colorada. Pelo placar de 1-0, uma vitória que coloca o Inter novamente no G6 e uma vitória que, obviamente, muito celebrada. Grenal é sempre um jogo à parte e que teve uma superioridade de atuação do Inter que chamou a atenção, em função, principalmente, da diferença de trabalho que existe entre os dois clubes. Eu faço um resumo da partida nesse vídeo, é só clicar para assistir e saber quem jogou bem, quem jogou mal do lado do Internacional, por onde passou a vitória colorada sobre a equipe do Grêmio, que traz um retrospecto no ano de 2024 de ampla superioridade no Clássico Grenal. São 3 Grenais disputados e 3 vitórias coloradas. Dito isso, eu quero repercutir já o vestiário do Inter, que obviamente teve muita festa dentro do gramado já. D'Alessandro comemorando bastante, e ele é sempre um protagonista quando o assunto é Grenal, e foi protagonista também nesse clássico Grenal, todos os jogadores vibrando bastante, e na entrevista coletiva, a primeira pergunta feita ao técnico Roger Machado foi exatamente sobre as provocações que ele recebeu ao longo da semana, em especial as provocações que vieram de Antônio Brum, vice de futebol gremista, que afirmou que ele era um coadjuvante na história do Grêmio, de alguma maneira diminuiu a trajetória que Roger tem com a camisa do tricolor. O Roger não quis responder na mesma altura. Ele não quis dar uma resposta direta ao Antônio Brum, mas logicamente ele não gostou desta fala. Ele deixou muito claro isso em suas respostas da entrevista coletiva. Ele disse que tentou se manter alienado de todo o clima de pressão da semana do Clássico Grenal, disse também que essa situação da fala do Antônio Brum foi algo que ele não conseguiu conter de chegar até ele, porque chegou inclusive por pessoas da sua família, mas que ele não utilizou disso para motivar os seus jogadores, porque segundo ele isto seria pequeno. Existem coisas maiores para motivar os jogadores do Internacional. Na última resposta, o Roger falou um pouco sobre, e deixou bem claro que de fato não gostou da declaração e ficou até um pouco chateado com essa declaração. Ele diz: eu penso que isso faz parte do folclore e da cultura do clássico. Gostaria eu que fosse apenas uma busca para desestabilizar, mas tem coisas mais profundas em determinados comentários. Faz parte da cultura do clássico. Toda essa tentativa desses 10 dias foi blindar os atletas e não levar para o lado pessoal ou motivação pessoal. Em nenhum momento usei a declaração do vice de futebol do Grêmio para motivar os atletas. Nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. Blindar os atletas porque eram 3 pontos importantes. O Roger falou também sobre a escalação, onde ele deixou 3 jogadores que estavam voltando de lesão e deles apenas o Borré começou jogando. Ele disse que desde segunda-feira já sabia que o Borré ia jogar porque o Borré já estava entregue ao departamento técnico do Internacional, em que inclusive em um dos treinos que foi aberto nessa semana, ele fez com que o Borré aquecesse no vestiário para aumentar o clima de mistério pensando no clássico. Mas que de fato, Rogel e Fernando tiveram complicações em sua recuperação, tiveram recuperações um pouco mais demoradas, o que fez com que eles não estivessem à disposição para começar jogando. Roger disse, inclusive, que seria temerário colocar 3 jogadores voltando de lesão
como titulares em um clássico Grenal. E essa foi a justificativa, para começar jogando com o Rômulo e para começar jogando também com Cleiton Sampaio, jogadores que na visão de Roger fizeram um excelente clássico Grenal. Ele também falou sobre a consolidação dele como um personagem colorado, pela história que ele tem do lado do Grêmio, a importância dele vencer um clássico Grenal e cair nas graças do torcedor do Inter. Ele agradeceu a recepção que ele teve do estádio Beira-Rio e disse que nunca teve dúvida do respeito que o torcedor do Inter tem por ele, até mesmo quando ele jogava no Grêmio, porque as manifestações dos torcedores colorados, elas eram sempre respeitosas, e que não se surpreendeu com a recepção que ele teve no Internacional, e que de fato agora entende que os resultados o consolidam como um cara que está caindo nas graças do torcedor. Ponto mais interessante da entrevista coletiva do Roger Machado foi quando ele relatou uma história de bastidor, e que, se tudo der certo, vai ser mostrada, tá? Quando o Inter lançar o vídeo de bastidores, mas que é maravilhosa. Do D'Alessandro no banco, no ônibus, indo para o Grenal. Roger disse que estava sentado, de fone de ouvido, quando de repente ouviu o D'Alessandro começar a gritar. Gritar para o motorista parar o ônibus. Ele não entendeu, pensou que estivesse acontecendo alguma coisa, e o D'Alessandro pediu para o motorista parar o ônibus e foi para o corredor onde os jogadores estavam e começou a incendiar os jogadores, dizendo que eram para eles descerem do ônibus ali, ainda no pátio do Beira-Rio, para sentirem a atmosfera do torcedor nesse clássico Grenal, para sentir o clima do torcedor colorado nesse clássico Grenal. E que isso deixou todos os jogadores absolutamente motivados. E o Roger ainda complementa. O D'Alessandro, ele sabe como ninguém esse ambiente de Grenal. Ele conhece como ninguém esse ambiente de Grenal. Ele ainda disse, ele conhece os cachorros dos pastos dele. Porque o D'Alessandro se sente em casa no Inter e dominou, obviamente, esse ambiente. E com essa postura, deixou os jogadores ainda mais motivados. Uma atitude absurda do D'Alessandro nesse clássico Grenal e que, obviamente, motivou todo o grupo de jogadores antes ainda deles entrarem em campo contra a equipe do Grêmio, tá? O D'Alessandro, que no gol do Rafael Borré, teve essa comemoração aí, a gente até flagrou e postou lá no Instagram do @adupla YT. Obviamente o D'Alessandro batendo no vidro, vibrando bastante, mostrando como ele gosta desse ambiente de Grenal, como o D'Alessandro conhece de Grenal, como ele entende de Grenal, e obviamente vibrando bastante em função do gol do Borré e, claro, da vitória do Internacional. O D'Alessandro era um dos mais vibrantes, né, no bastidor colorado, tá? Repercuto aqui as falas da zona mista. 3 jogadores do Internacional passaram na zona mista para falar. O primeiro deles foi o Rafael Borré, que comentou também sobre D'Alessandro. Desde que o Dali chegou foi muito importante, é uma pessoa importante. Ele nos transmite o sentimento de estarmos aqui. Isso nos ajuda muito a saber onde estamos e a importância dessa equipe. Sabíamos da importância da partida, por ser um clássico era especial, pela nossa sequência também. Essa vitória nos ajuda muito para a confiança. Sempre é especial marcar em um clássico. São jogos assim, travados, difíceis, que te dão confiança. Borré entende que agora o Grenal pode dar ainda mais confiança para ele, que está, enfim, em ascensão dentro do time do Internacional, é um titular hoje indiscutível, o Rafael Borré. O Rocher também falou na zona mista, tá? Disse, para nós era muito importante, queremos ganhar todos os Grenais. Ter vencido todos esse ano tem um valor importante para nós. É continuar somando e ficar lá no topo da tabela. Falou também sobre o D'Alessandro, o Sérgio Rocher. O Cabeção, obviamente, que é uma inspiração para nós. Um cara de ambição e muita história no clube. Estamos sempre falando, quando saímos na rua, que se sentia o Grenal, que se sentia o ambiente do clássico aqui em Porto Alegre, e hoje isso não foi diferente. O Rômulo, que foi muito bem na partida, começou jogando e teve uma ótima atuação, falou sobre o Fernando, que tem sido uma referência para ele no bastidor. Ele disse, para mim o Fer é referência, um cara que fez a carreira toda na Europa, extremamente humilde, conversa com todos. A partir do último jogo que ele falou que sentiu, eu já me preparei psicologicamente. Nesses últimos dias fiquei mal do intestino, mas ainda bem que foi menos grave. O Rômulo quase não jogou o clássico Grenal em função de uma virose, né, intestinal, mas acabou dando tudo certo para ele. E mirou a meta. Agora é Libertadores da América. O foco que o Inter tem é chegar no G4. O Inter já entrou no G6 com essa vitória no Clássico Grenal. Tem ainda um jogo a menos. O objetivo é o G4 do Campeonato Brasileiro.
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo, que tem ainda rodada pelo Campeonato Brasileiro, tá? A gente tem, por exemplo, aqui nesse domingo, hoje, domingo dia 20 de outubro, Juventude e Palmeiras. Odd do Juventude, 5,33, empate 3,75. E o Palmeiras está pagando 1,66. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é para tu te divertir. Jogue com responsabilidade se tu fores maior de 18 anos, porque tu podes também perder dinheiro apostando, ok? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!